Estamos aqui então no encontro muito esperado. Eu sou o professor Fabiano Coelho, idealizador e um dos fundadores do Trabalho Notável, e estou aqui hoje com o colega Wendel Rodrigues, um excelente advogado e que tem realmente mudado a vida dos seus clientes e de muitos advogados que eu tenho procurado também para ajudas, parcerias, e vamos conversar aqui sobre recursos hoje. Muito bem-vindo, Wendel. Professor, muito obrigado. É uma honra, um prazer estar aqui. Vamos aí falar um pouquinho do que eu sei fazer, tudo que eu sei fazer. Eu sempre brinco com os colegas advogados e etc. Escuta, eu não aprendi a cantar e não aprendi a jogar bola. Eu sei fazer recurso, então eu tenho que fazer recurso. E a gente tem feito e há um relativo retorno nesse momento. E acaba, né, Wendel, é uma dica, inclusive, para muitos colegas que ficam chorando, né, da advocacia, porque não tem cliente, o mercado está saturado, né? Na verdade, o mercado está saturado de quem quer fazer a mesma coisa, né? Porque a gente até conversava em outra oportunidade sobre isso, né? De falar assim, o problema no Brasil é que não tem uma quantidade de advogados capacitados o suficiente para poder lidar com os recursos, inclusive nas cortes, em especial nas cortes superiores. Mas acaba que para uns é um motivo de choro, né, Wendel? Mas para outros o problema é a solução. Para outros o problema é a solução. Se existe uma demanda, tem que ter alguém que fornece aquele produto. Exato. E eu acho que eu encontrei meu caminho na área recursal. Uhum. Esse é o caminho. E quais são assim as primeiras viradas de chave, para falar assim, o cara, eu vou tentar aqui fazer uma coisa diferente, eu estou vendo realmente, e a estatística diz lá, né, 15%, 16% dos advogados que conseguem subir um recurso, e depois tem a estatística inversa, né, que a maioria que sobe ganha, pelo menos no Tribunal Superior do Trabalho. Essa é a lógica, né? É aquele advogado que pensa assim, eu vou tentar mexer com essa parada aí, né? Que você recomendaria assim para a pessoa começar a correr atrás disso? Professor, eu tenho 22 anos de advocacia. Há 22 anos eu entrei para a faculdade muito cedo, eu saí da faculdade muito cedo, eu comecei a advogar muito cedo. 2 anos antes da pandemia, eu fui surpreendido com aquela questão que vem no escritório. Escuta, nossos processos estão chegando em determinada fase. Quem vai assumir essa responsabilidade? Coube a mim assumir essa responsabilidade. Só que foi assim, algo natural. Eu precisava de ter um suporte, eu tinha pouquíssima noção do que eram os recursos de natureza extraordinária, como a maioria dos advogados tem. Porque a grande maioria dos advogados trabalhistas eles estão prontos para primeira instância, segunda instância, e quando fala de Brasília, TST, STF, vem aquele medo, aquela coisa que acha que que é algo que não se alcança, que é impossível chegar. Então eu pensei, cara, vamos especializar. E nessa questão de buscar a especialização, surgiu o Trabalho Notável. Então eu pensei assim, foi a sede com a vontade de beber água, juntou tudo e eu caí para dentro da primeira turma. Eu acho que o curso ele foi para mim aquele arremesso, havia um abismo e o Trabalho Notável ele me pegou e me jogou do outro lado. Ou seja, o curso ele não é o fim em si. Sim. Ele é o começo. Exato. Ele abre a visão. Ou seja, chega determinada etapa do curso que você fala assim, eu ignorava profundamente isso aqui. Uhum. Eu não tinha noção de que o procedimento de natureza extraordinária era dessa forma. E à medida que você estuda, você vai apaixonando, você vai estudando, você vai lendo jurisprudência. Da jurisprudência você entende que você precisa, não somente da jurisprudência, você tem que entender das súmulas do TST, do regimento interno. E do TST você já pensa no STF, uma coisa vai chamando a outra.
Às vezes você tinha dificuldade em fazer um simples recurso ordinário, você aprende a fazer um recurso ordinário, embargos de declaração, a utilidade dos embargos de declaração. Você percebe que o recurso de revista só é viável se ele tiver pré-questionamento, ou seja, a alma do recurso de revista é o pré-questionamento. E muitas vezes você alcança o pré-questionamento através de embargos de declaração, mas embargos de declaração eficientes. Isso. Para pré-questionar matéria jurídica e pedir esclarecimento de matéria fática, porque o TST não pode enfrentar matéria fática, súmula 126. O advogado precisa perceber isso. Ele precisa perceber isso. E do TST vem o recurso de revista e você aprende os procedimentos dentro do TST. Você aprende que você precisa lidar com um agravo interno, embargos para SDI, reclamação. E dali, mestre, um passo você já está dentro do STF, porque você precisa, as demandas só aumentam. Elas não diminuem. As demandas só tendem a aumentar, mas é muito prazeroso esse caminho recursal. E aí você pega um ponto que eu queria tocar, Wendel, porque assim, acaba que... E a gente já conversou sobre isso informalmente, né? Que acaba que, na medida em que a gente tem mais conhecimento, nós vamos arrumando novos problemas, né? Porque tem determinadas situações que você, se não tem ideia nenhuma de que existe uma polêmica, existe um possível problema ali, tá tudo certo. Você pode ser surpreendido que lá na frente o seu recurso vai esbarrar por causa daquele detalhezinho ali que é raro de acontecer, mas muitas vezes o advogado não vai nem perceber. Eu fui ouvir uma testemunha esses dias e o cara falou que o celular que a empresa fornecia, ele só servia para o registro de ponto. Era uma testemunha da empresa para fazer contraprova que não tinha regime de prontidão, porque o celular que levava para casa da empresa era só para o pessoal registrar o ponto, os liderados, então ele não tinha nem função de ligação. Né? Eu perguntei para a testemunha então, da empresa. Então o senhor não fazia nem recebia ligação nesse celular? O cara olhou assim e falou, doutor, eu não fazia nem recebia ligação, mas como eu tenho que falar 100% a verdade para o senhor, eu recebia um tipo de ligação. Eu falei, qual? De companhia telefônica oferecendo serviço. Mas aí você tocou num ponto importante, né? E quando a gente passa a ter mais conhecimento, a gente passa a sofrer com problemas que a gente não tinha antes, né? O conhecimento traz novos problemas, né? Tem determinadas particularidades de recurso, é onde o pessoal fala que recurso é loteria, porque muitas vezes o advogado que não conhece, não domina as técnicas, ele não consegue nem entender por que o recurso dele foi trancado. Mas aí a gente chega num problema que você disse aqui, da necessidade de se fazer embargos de declaração de forma eficiente. E isso é um problema que o advogado expert em recursos de tribunais superiores tem de forma muito presente, porque em muitos casos o colega ou acha que o ED no TRT é um ED igual lá do primeiro grau, pode fazer aquele ED genérico sem muito objetivo, às vezes 70 páginas para um ED de um acórdão de 12 páginas, né? E também tem o problema de que o advogado só se dá conta de que ele tem um problema, que ele não vai conseguir cumprir a missão de fazer o recurso de revista depois que ele já fez o ED. Né? Então, no lugar de procurar o especialista de cara para analisar o processo, ver a viabilidade, ver ali, porque às vezes é uma coisa sutil, né, Wendel? Muitas vezes é coisa assim que, se eu tenho uma certa experiência, se você que tem experiência com recurso, você lê um acordo ali, às vezes você precisa ler e ficar matutando ali aquilo horas para ver se a premissa fática está completa ou não. Né? E muitas vezes o advogado chega na situação de pânico em ti, né? Fala, doutor Wendel, eu realmente vou precisar de uma ajuda especializada, e a primeira coisa
que você pergunta, né? Como é que a gente está em que fase do processo? Não, eu já fiz o ED, o tribunal já rejeitou. Ou pior, né, Wender? Tem uns que falam para o advogado assim, olha, doutor, eu já fiz o ED, mas está numa hora boa do senhor entrar no processo, que eu estou esperando o tribunal julgar o ED. E muitas vezes já era, né? Existem duas situações. Existem duas situações básicas. Quando o advogado faz o planejamento processual, o advogado que faz planejamento processual é aquele advogado que trabalha da seguinte forma. Ele recebe o cliente no escritório, o cliente vem e traz os fatos. Cabe ao advogado aplicar o direito. Cabe ao advogado examinar a legislação, examinar a doutrina, aquele momento histórico da legislação e verificar, olha, qual é o direito que esse indivíduo tem. E eu sempre falo nas mentorias, eu falo para os advogados, nas consultas e etc. Faça o planejamento estratégico do processo. Se você tem, por exemplo, um cliente que chega no escritório e diz o seguinte, olha, eu trabalhei para fulano, que prestava serviço para a empresa tal, ou seja, se existe a aparência de um grupo econômico, você vai enfrentar o tema grupo econômico na sua reclamação. Isso. O advogado já tem que ter em mente o seguinte, o que é que o TST entende sobre grupo econômico? Ou seja, o advogado precisa ter em mente o seguinte, eu tenho que entender como é que o TST analisa essa situação. Porque os advogados eles cometem o erro de partir primeiro da consulta dentro do seu próprio TRT. Eu digo para os advogados, o planejamento estratégico do processo passa pelas seguintes fases. Você recebe o cliente, você identifica o problema do cliente, Sim. aplica o direito. E o primeiro exercício que você vai fazer é observar o seguinte. O STF já julgou aquele tema em repercussão geral, em uma DPF, em uma ADC. Então você já tem a noção do que o órgão cúpula do Poder Judiciário já resolveu naquela matéria trabalhista. Sim. Partindo de lá, você desce para o TST. Você tem que descobrir o que a jurisprudência predominante no TST entende sobre aquele tema. E o órgão cúpula dentro do TST que pacifica a jurisprudência das turmas é a SDI. Então você parte para a análise da jurisprudência da SDI. Depois você vem descendo para as turmas. E depois você passa para a análise da jurisprudência do seu TRT local. Ou seja, qual é o objetivo disso? É você não ser surpreendido na marcha processual. Exato. O advogado ele não pode ser surpreendido, ele não pode ser pego de surpresa. De forma nenhuma. Eu citei o exemplo do grupo econômico. Ou seja, você vai mover uma reclamação trabalhista. O tema é grupo econômico. Você tem que averiguar o seguinte. Escuta, o TST entende o que sobre esse tema? Você vai analisar o seguinte. Olha, dentro do TST existem 3 linhas de pensamento, existem 3 linhas de julgamento a respeito de grupo econômico. Existe a primeira linha que trata o seguinte, escuta, antes da reforma trabalhista, para relações que começaram antes da reforma e terminaram antes da reforma, na instrução eu vou ter que demonstrar, acima de tudo, o elemento hierarquia entre as empresas. Exato. Que uma empresa estava subordinada à outra. Porque o TST entende que para processos, isso é pacificado na SDI do TST, para relações de trabalho, antes da reforma trabalhista, que terminaram antes da reforma trabalhista, o elemento hierarquia é exigido. Então, muitas vezes, o advogado vai para uma audiência, ele deixa que o juiz conduza toda a instrução e, de repente, o juiz chega à conclusão seguinte, escuta, o sócio da empresa A também é sócio da empresa B, portanto, eu entendo que existe grupo econômico. O TST entende que para esse tipo de relação, antes da reforma, identidade de sócio não é suficiente para a caracterização do grupo econômico. E, às vezes, o advogado confia naquela instrução mal feita, porque não conhece a jurisprudência do TST, ou seja, ele não tem em mente, ele não fez um planejamento estratégico. Então, ele chegou numa audiência sem saber o que é que ele precisava para ganhar aquele processo.
O advogado ele tem que fazer a seguinte pergunta para si mesmo: escuta, o tema que eu vou enfrentar é o tema tal. O que eu preciso? O que eu vou precisar para ganhar esse processo? O advogado só descobre aquilo que ele precisa, o elemento fundamental que ele precisa para ganhar o processo, se ele conhecer jurisprudência. A partir desse momento, se ele chega na audiência, ele sabe, excelência, ele vai pedir, excelência, aqui o senhor está dizendo que é suficiente a identidade de sócio, mas nós estamos diante de uma relação que começou antes da reforma, terminou antes da reforma, e o TST entende que eu tenho que demonstrar, é ônus do reclamante demonstrar aqui o elemento e hierarquia, eu trouxe a testemunha fulana de tal, eu chamo a atenção para o documento tal, é nesse sentido. O advogado ele não pode ser surpreendido na marcha processual. E a única forma do advogado trabalhista não ser surpreendido na marcha processual é conhecer jurisprudência. Porque ela vai dizer para o advogado o que ele precisa para ganhar esse processo. Eu tive um caso recente de um escritório de advocacia. Eles estavam militando contra determinada empresa e, de repente, foi reconhecido um grupo econômico por mera identidade de sócio, uma empresa grande, uma ação trabalhista significativa, de valores significativos. Foi reconhecido o grupo econômico por identidade de sócio. O advogado, ele achou que era suficiente para manter a decisão. E eu, como advogado da empresa, o advogado da empresa, ele senta e espera. Você observa o seguinte, escuta. A sentença fala sobre identidade de sócio. Eu aguardo se o outro advogado vai embargar de declaração. Exato. Chegando no tribunal, o regional vem e confirma aquela sentença. Mas o regional registra tão somente no acórdão identidade de sócio. Eu, como advogado da empresa e experiente, eu sei que aquela decisão não se sustenta no TST. Nunca. Mas eu fico em silêncio. Por quê? Eu estou esperando que o advogado do reclamante tenha conhecimento da jurisprudência e oponha embargos de declaração para que o tribunal se pronuncie sobre matéria fática que está lá atrás, eventual elemento fático probatório que demonstra não somente a identidade sua, mas principalmente o que eu preciso para manter a decisão. Hierarquia. E os advogados não fazem, porque ele confia que ganhou na primeira instância, ele confia que aquela sentença foi confirmada pelo regional e no TST ele se decepciona. E às vezes não sabe por que perdeu. Aí começa os velhos clichês. É sorte. O tribunal é sorte. Os tribunais superiores só dão guarida aos grandes grupos econômicos. Isso é lenda. Ou aos grandes escritórios, aos grandes escritórios, aos grandes advogados. Isso é lenda. Então eu disse para o pessoal, você não se preparou para esse processo. Você não fez um planejamento processual. Você tinha um reclamante que começou a trabalhar antes da reforma, o contrato de trabalho terminou antes da reforma, você precisava do elemento hierarquia e você dormiu de botina, como diz o professor Zé Antônio. Você dormiu de botina e confiou tão somente identidade de sócio. Você não conhecia a jurisprudência. O caminho do advogado trabalhista passa. Eu sou muito sincero em dizer isso para todos os advogados trabalhistas. Se você pretende lidar na justiça do trabalho, o seu caminho passa por conhecimento de jurisprudência do TST. É um hábito de leitura que você precisa ter, porque o TST libera todo o conteúdo de jurisprudência, de atualização. Quinta, sexta, começa o site, começa aquela loucura, vai entrando uma atrás da outra. E você, infelizmente, se você pega o seu computador, você pega seu tablet, vira, você clica lá na aba, fala, mostrar 100 julgados. Você começa a descer. De toda aquela página onde tem 100 julgados, você encontra 5 recursos de revista que foram conhecidos e 3 que foram providos. E o advogado pergunta, escuta, o que aconteceu com os outros 70? Não tem pressupostos de admissibilidade.
O advogado tropeçou em transcrição do acórdão regional. O erro mais comum dos advogados, não atendimento do 896, parágrafo 1º-A, e os incisos de 1 a 4. Advogado que faz recurso sem observar princípio de dialeticidade, não conhece a súmula 422, 1 e 2 do TST. Súmula 333, ou seja, óbices de natureza processual, ou seja, o advogado não sabe fazer um recurso de revista. Eu dei consulta para advogados o seguinte, era fácil ganhar o processo, ele suscitou realmente, eu analisei o acórdão, analisando o acórdão, havia uma nulidade patente. Era caso do TST decretar uma nulidade por negativa de prestação jurisdicional fundamentado no artigo 93(9) da Constituição. Mas vai o advogado e faz o recurso de revista. Ele abre a preliminar e transcreve trechos da petição de embargos de declaração, fundamenta, faz um cotejo e cai para dentro do mérito. Ele não atendeu o requisito processual que diz o quê? Artigo 896, parágrafo 896A, 1, 4. Ou seja, ele deveria transcrever na preliminar acórdão original, petição de embargos de declaração e acórdão que examinou os embargos de declaração. Em uma preliminar de negativa de prestação jurisdicional, o advogado tem que fazer 3 elementos de transcrição: acórdão original, petição de embargos de declaração e acórdão que julgou esses embargos. E eu falo, advogado, isso é uma lógica, isso é uma questão lógica. Porque você vem para o TST e diz, TST, o regional, ele indeferiu o pedido tal sobre os seguintes fundamentos. Transcreve o acórdão. Você está mostrando para o TST que o regional realmente tomou aquela decisão. TST, ocorre que o regional não enfrentou um elemento que era fundamental. E se esse elemento fático probatório tivesse sido examinado, a conclusão teria sido outra. Transcrição dos trechos dos embargos de declaração. Você demonstra para o TST que efetivamente você provocou a jurisdição. E qual é a resposta do tribunal? Qual foi a resposta do TRT? Você vem e transcreve o acordo que julgou esses embargos de declaração. Ou seja, nós estamos falando de elementos formais do recurso de revista. A grande parte dos advogados desconhecem esses requisitos e atribuem ao além, à sorte, o seu fracasso, por falta de estudo. Essa é a grande dificuldade. E o advogado ele tem que largar daquela quase ladainha, né? Não vou fazer ED porque o tribunal nunca aceita o ED. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona porque eu tenho visto na prática, né, Wender, você já deve com certeza ter reparado essa situação, porque existem 2 pontos aqui. Primeiro, 3 pontos. Existem 3 pontos aqui. Primeiro que é mentira quando o advogado fala assim, sempre para fazer um recurso de revista eu tenho que fazer ED. Não. O Wendel deu um exemplo aqui. Existe uma arte do silêncio. Quando o acórdão pode até ter prova nos autos, que vai contra o seu cliente. E é melhor ficar calado. Se da forma como o acórdão foi concebido, foi fundamentado, é uma tese que não se sustenta, como você deu o exemplo aqui, grupo econômico só por identidade de sócio, né? Seja antes ou depois da reforma, né? Porque ainda que seja depois da reforma, tem que mostrar qual é o vínculo, qual é o nexo ali de promiscuidade ou simbiose de uma empresa com a outra, né? Mas se o acordo vem lá por mera identidade de sócio, se o advogado da empresa resolve provocar o ED, é perigoso ainda o relator falar assim, o advogado da empresa tem razão, tem elemento de direção aqui.
e julga, dá provimento aos embargos de declaração, acrescenta um fundamento e dá o cheque-mate no advogado, né? Então a gente tem que saber realmente quando fazer e quando não fazer o ED. O segundo ponto é que o ED ele pode alcançar, no caso do pré-questionamento jurídico, o chamado pré-questionamento ficto, né? Aquela tese que foi invocada, mas não foi enfrentada, mesmo que o tribunal recusar, você vai poder viabilizar o recurso de revista. Eu teria acrescentado, voltando ao primeiro ponto, que existe um índice enorme de provimento de recurso de revista por negativa de prestação jurisdicional, sim, porque os desembargadores ou juízes convocados, com todo respeito aos colegas e suas decisões, muitas vezes o colega que participa, o magistrado que participa de um julgamento na instância do regional, ele não tem a percepção que com um argumento mais evasivo, um fundamento mais genérico, ele está retirando do TST a possibilidade do tribunal exercer a sua missão constitucional de enfrentar os temas, de uniformizar a jurisprudência, de coibir uma violação de texto de lei e da Constituição. E vem o terceiro reflexo, que esse eu acho que, quando acontece, o advogado ele se sente, ele vai para uma sustentação oral, ele vai para a sessão do tribunal com aquela sensação de Júlio César voltando da Gália, entrando em Roma depois da vitória, né? Que é o fato que, na medida em que um determinado desembargador ou uma determinada turma julga de novo um processo, 2 processos, 3 processos que aquele advogado anulou no TST por negativa de prestação jurisdicional, isso é inerente ao ser humano. Não é que o juiz vai ficar com raiva ou ficar com medo do advogado, não é isso. Mas quando aquele advogado pisa na sessão, o sentimento dos julgadores esse é aquele advogado que anulou o nosso acórdão lá no TST. Esse caso aqui a gente vai ter que ter mais cuidado no julgamento do RO e cuidado redobrado quando vier os embargos de declaração. E só isso aí já é uma vitória profissional para o advogado que não tem tamanho. Eu acho isso o que é o suprassumo, porque você adquire determinada autoridade. Eu ouvi de um assessor algum tempo atrás. Nós estávamos numa conversa informal, uma live, nós estávamos várias pessoas assistindo a live, etc. Eu entrei na sala da live e a pessoa que estava conduzindo, dando a palestra, falou: olha, o Wendel está aí, tal. E tinha um dos assessores também participando. Ele falou assim, esse aí é aquele tipo de advogado que quando a gente vê ele na sustentação oral, vê ele na sala de espera, você sai correndo e abre a proposta de voto para ver se está tudo certinho. Então, eu senti que havia algo no ar. Não que há um privilégio para um advogado ou para outro, mas eu senti que existe um ganho de autoridade. Você chegar numa sessão do TRT para sustentação oral, o desembargador presta atenção no que você está falando. Excelências, em que pese o entendimento da sentença, eu estou aqui com o entendimento da SDI1 TST, julgado recente. Nós temos precedente do órgão de pacificação da jurisprudência do TST. Eu não estou citando aqui para os senhores entendimento de turma. Eu estou aqui fundamentado no julgamento dos embargos tais, está aí nos memoriais, é só clicar. O entendimento é esse. Uma vez mantido o entendimento da sentença, nós estamos diante da não observação da jurisprudência do TST, ou seja, é totalmente diferente do advogado que chega numa tribuna e diz a sentença tem que ser reformada, porque a sentença está errada, o direito não foi aplicado, a justiça não foi feita. São clichês que não convencem. O que convence magistrado é conhecimento.
Eu vim aqui pedir a reforma desta sentença porque ela foi proferida em desacordo, em desatendimento da jurisprudência do TST, que está materializada no julgamento de embargos pela SDI e tal. Estou aqui sob respaldo da jurisprudência do TST. É outra figura, é outra coisa, mas passa por estudo, passa por planejamento estratégico do processo. Exatamente. E vem alguns efeitos colaterais que a gente percebe, né, Wendel, porque nesse nicho de recurso mesmo, né, há um movimento interessante, né, a gente está vendo aí toda essa movimentação do online, do digital, do marketing, isso e aquilo. Acho que é importante em todas as áreas. O advogado hoje é importante, ele tem um posicionamento em redes sociais, né, de pelo menos... eu fico até vendo pela minha esposa, dando um exemplo aqui bem doméstico, né? Hoje, assim, se alguém indicar um médico, uma coisa assim, a primeira coisa que a gente faz é ir lá no Instagram, ver se aquele médico tem um perfil, como é que ele fala, ou a Realmente. médica, qual que é a pegada, e com o advogado isso acontece por vezes, né? Então, esse posicionamento, ele é um posicionamento importante. Agora, há uma diferença em relação a, digamos assim, uma advocacia mais de massa, a você fazer captação para reclamação trabalhista, por exemplo, né? Que aí você vai estar falando para o público em geral que pode ter um problema trabalhista a resolver, e o advogado nichado de recurso ele acaba falando mais para os advogados. Mas existe um fenômeno curioso que eu tenho percebido, é que não tem muito o que o advogado fazer em termos de investimento mais massivo em marketing digital nessa área, nesse nicho recursal, porque acaba que os advogados no Brasil inteiro, eles de alguma forma eles vão percebendo, eles vão identificando alguns advogados que têm expertise, né? E na hora que o bicho pega, na hora que a coisa aperta, o advogado vai procurar Sim. esse especialista, né? Então acaba que é um nicho interessante que quando você especializa e de forma justificada, porque aqui não tem como tapear, digamos assim, não tem como maquiar, né, Wendel? Ou você está ganhando ou não está ganhando. Ou você está subindo ou seus recursos estão sendo Sim. trancados. Não adianta você ir para uma live, gravar um Reels, gravar uma dancinha lá do RR Provido e o pessoal olhar ali, fazer consulta nos tribunais que sabe que você atua e vai pegando ali despacho um atrás do outro, RR trancado, vai lá no TST, vê que todos os seus recursos não são conhecidos. Então, não tem como maquiar. Hoje é muito fácil você conferir esse tipo de informação, né? Eu tive uma consulta com um escritório, porque a minha demanda hoje, quase 90% da minha demanda hoje é de advogados, escritórios de advocacia e mentoria. Eu digo para o senhor que tem aproximadamente 3 anos, quase 3 anos e meio, que eu não lido diretamente com a ponta, lá no início, o trabalhador e etc. Eu sempre tenho trabalhado somente nessa parte recursal. E eu falo para o pessoal, quando entram em contato, olha, eu estou com um acórdão tal, tal, tal. A primeira pergunta que eu sempre faço, que fase nós estamos? Tem embargo de declaração? Foi feito embargo de declaração? E a advogada, mês passado, me disse assim, eu não fiz embargo de declaração ainda não. O acordo foi publicado ontem, eu já liguei para o senhor, porque eu sei que o senhor ia já me perguntar se tem embargo de declaração nesse processo. Eu falei, por quê? Porque eu posso ter esquecido de alguma coisa que o senhor vai lembrar. E muitas vezes, nas consultas, o advogado fala, olha, o regional não examinou isso, não falou aquilo, não falou aquilo, não falou aquilo. Ou seja, o advogado que está desde o início do processo, que atravessou todos os movimentos processuais,
todos os atos processuais, ele fica, às vezes, muito preso em fatos e provas. E ele se esquece que o TST ele julga teses jurídicas. O advogado tem que ter em mente que o TST ele julga teses jurídicas. As teses jurídicas elas emergem das premissas fáticas que estão registradas no acórdão. O advogado, para ganhar o processo, ele tem que ter em mente a premissa que eu preciso. O elemento fático probatório que eu preciso, ele foi registrado no acórdão. Nós temos o exemplo clássico do montador de imóveis, que todos os dias ele sobe na moto e vai de casa em casa, de domicílio em domicílio, montando os móveis de determinada empresa. Esse trabalhador ele tem direito adicional de periculosidade? O TST diz que sim. Mas o TST diz que ele tem direito se for comprovado a habitualidade no uso da motocicleta nos deslocamentos. O advogado, então, ele tem que ter em mente, eu tenho que chegar numa audiência de instrução e demonstrar tão somente o uso habitual da motocicleta. Não interessa se o advogado da empresa, por estratégia, vai ficar naquele jogo. Não, mas a gente não obrigava a usar. Tá, doutor, ele não era obrigado a usar, mas ele usava realmente? Ele usou porque quis. A empresa pagava, inclusive, o transporte dele, etc. Ele usava porque quis. Ou seja, você precisa provocar o elemento. Provocar a premissa que você vai utilizar para eventual recurso. E a premissa que você precisa nesse caso é o uso habitual. Não adianta o advogado entrar nesse jogo da empresa de que não era obrigado. Não, ele usava outra coisa. Não. Você só precisa desse elemento para ganhar. Você precisa conhecer esse elemento. E se você não provocou esse elemento, se o acórdão regional não registrou essa premissa fática, você precisa opor embargos de declaração. Só que embargos de declaração, eles têm que ser objetivos. Você tem que pré-questionar aquilo que precisa. Nesse caso, você chegaria para o regional e falar, regional, foi indeferido o adicional? Ou mesmo quando ganha, o advogado ele confia que ganhou. Mas a premissa não está registrada, a empresa pode virar no TST. Então você tem que chegar para o regional e falar, regional, aqui estão meus embargos de declaração. Considerando que o TST entende que o direito ao adicional de periculosidade, no caso da utilização de motocicleta, o fato gerador é a habitualidade no deslocamento, eu quero que vocês emitam pronúncia sobre o elemento probatório tal, considerando o depoimento da preposta que diz, considerando o depoimento de fulano de tal que fala que o reclamante utilizava motocicleta nos deslocamentos diários. Está presente o elemento, habitualidade. O advogado tem que saber provocar embargos de declaração. Porque senão, muitas vezes, eu analisei um recurso, eu tive a oportunidade de analisar um recurso para fazer um recurso do advogado. O acórdão, mestre, tinha 7 laudas. 7 laudas. 3 temas. Sim. O regional resolveu a questão em 7 laudas, 3 temas. Os embargos de declaração tinham 57 laudas. Pelo amor de Deus. Eu não sabia se os embargos de declaração eram um TCC sobre os embargos, eu não sabia. E eu li 10 páginas, eu li 15, 20 páginas, eu não consegui identificar qual era o elemento fundamental que ela estava provocando. E ela também não sabia me dizer qual era a premissa que ela necessitava. Ou seja, a premissa que ela necessitava era uma coisa muito simples, mas ela fez um histórico processual gigantesco. O advogado tem que ter em mente o seguinte, embargo de declaração já é uma peça que, digamos, entre aspas, ela já não é muito bem vista pelo assessor. Por quê? Porque, em tese, o tribunal já, respaldado no efeito devolutivo, pressupõe-se que toda a matéria foi reexaminada. Que tudo aquilo que subiu da primeira para o tribunal,
tudo teria sido, entre aspas, analisado. Sim. Então, de repente, o advogado vem, opõe embargo de declaração, mas não é objetivo. É uma crítica. É uma crítica. Ou seja, o advogado tem que chegar e falar, escuta, vocês lançaram a seguinte premissa fática, que fulano não tem direito à verba tal em razão disso. Transcreve aquele trecho, 5 linhas. Porém, vocês deixaram de enfrentar um elemento que, se ele tivesse sido enfrentado, a solução seria outra. Vocês estão dizendo que não existe prova de subordinação no grupo econômico que caracterizaria o grupo econômico, porém vocês deixaram de enfrentar o e-mail tal, o depoimento tal, que demonstra a promiscuidade financeira, o comando, olha, fulano, compra os uniformes, eu não autorizo isso, eu autorizo aquilo, despede fulano, ciclando. Ou seja, o advogado precisa aprender a lidar com a principal ferramenta para recursos de natureza extraordinária. E eu digo o seguinte, a importância dos embargos de declaração não é somente para recurso de revista na Justiça do Trabalho, mas também os embargos de declaração eles são importantíssimos no recurso especial para o STJ. Não existe recurso de natureza extraordinária sem pré-questionamento. E o caminho de pré-questionamento, na grande maioria das oportunidades, passa por embargos de declaração. Essa é a questão. E é por isso, Wendel, que o resumo que a gente criou, que é o ED Matador, são 3 premissas simples. O advogado tem que ser objetivo, direto ao ponto, porque quanto mais ele escrever, menos atenção, mais dispersão da atenção terá. Segundo ponto, ele tem que ser específico. Eu estou alegando a tese X, que não foi enfrentada para pré-questionamento, a tese está lá na contestação, na página tal, transcreve aqui, está na inicial aqui, está no recurso, está nas contrarrazões do recurso, é o elemento probatório, é o e-mail da página X, é esse trechinho aqui do depoimento do preposto e transcreve, tem que ser específico e tem que ser intencional, tem que demonstrar para o regional qual é a finalidade daquele ED. Olha, isso aqui, esse elemento probatório, ele se presta para completar a tutela jurisdicional no ponto X, e se não completar, possivelmente vai dar nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Esse pronunciamento eu quero aqui para fins de pré-questionamento, para o meu recurso não esbarrar na súmula 297, na súmula 297 do TST. Então, são 3 elementos para o ED Matador: ser objetivo, ser específico, ser intencional. Se o advogado pensar nesses 3 pontos, já ele está muito à frente dos outros profissionais. E sempre botar na cabeça, isso aqui eu estou colocando por conta de estilo, para satisfação pessoal, ou é algo que realmente, necessariamente, vai fazer a diferença na percepção do julgador? Se você tiver dúvida se vai fazer diferença, corta. Porque quanto mais objetivo, melhor. O senhor mencionou aí a questão de peças postulatórias e eu tenho uma experiência muito grande de sucesso no agravo interno. Alguns advogados eles já me chegam, mestre, com a decisão monocrática do ministro. Nas últimas. O advogado, ele perdeu no regional, ele sofreu uma derrota no regional, o acordo regional é totalmente desfavorável, o acordo regional não registra as premissas fáticas que ele precisa, ele faz um recurso de revista, o recurso de revista é obstado, é negado seguimento, é trancado por súmula 126, ele interpõe agravo de instrumento, e o agravo de instrumento chega ao TST e o ministro relator mata em decisão monocrática e diz, escuta, apesar de estar aqui o agravo de instrumento, a parte não conseguiu desconstituir os fundamentos que foram lançados na decisão denegatória. Confirma a decisão denegatória pelos seus próprios fundamentos. Súmula 126. O último suspiro do advogado é o agravo interno. É a última chance que ele tem no TST. E eu abro o caderno processual, eu abro o acórdão e eu vejo, não tem as premissas fáticas que poderia virar. E ele não fez ED.
O advogado falou assim, doutor Wendel, como é que nós vamos desconstituir a súmula 126 agora? Eu vou dar uma dica. Cai para dentro das peças postulatórias. Provoca o fato incontroverso nos autos que está registrado nas peças postulatórias. Seguindo aquele exemplo que eu tinha dado alguns minutos atrás, a questão do montador de imóveis, nós tivemos acórdãos que não registravam a habitualidade. Sim. O acórdão não registrava, o advogado mencionou no recurso de revista, não está fez trancado, ED. não fez ED, está trancado por 126, aí o ministro vem e diz, olha, eu mantenho a decisão de origem que está obstando esse recurso por súmula 126. Eu abro o acórdão, não tem a premissa fática. Então me resta dizer para o ministro o seguinte, ministro, dizer para a turma, eu estou recorrendo à agravo interno, ele é dirigido para a turma do TST, da qual faz parte aquele ministro que proferiu aquela decisão monocrática. Eu digo para a turma, o ministro relator, ele recepcionou a decisão de origem, o processo está obstado pela súmula 126. Mas eu quero dizer para vossas excelências aqui em sede de agravo interno que não é caso de aplicação de súmula 126, porque ao TST não é vedado, não configura infringência à súmula 126 quando vocês partem do fato em controvérsia. E eu fui ler, mestre, a petição inicial. A petição inicial, o advogado foi muito econômico. Quando o advogado é econômico, ele não conhecia a premissa habitualidade que ele precisava, e ele escreveu tão somente na petição inicial. Usava moto. Fulano utilizava moto todos os dias. Ele só escreveu isso. Mestre. E eu fui na contestação tentar achar algo. Quando eu abri a contestação, a empresa tinha registrado o seguinte na matéria de contestação. Olha, fulano não era obrigado a utilizar a moto. Ou seja, aquilo que eu precisava começou a ter uma aparência, mas não tem ainda. Não é suficiente, não está registrada a habitualidade. Mas a peça postulatória não é somente a inicial e a contestação. Sim. Eu abri o recurso ordinário da reclamada. Eu abri o recurso ordinário porque, mesmo assim, mesmo sendo econômica, a juíza de primeira instância deu o adicional de periculosidade. Certo? O tribunal reformou. No recurso ordinário da empresa, eu encontrei o que eu precisava. O advogado da empresa vem e diz o seguinte, ele escreveu em letras assim, eu acho que ele pensou que estava abafando. Ele escreveu da seguinte forma no recurso ordinário da empresa. A sentença merece reforma porque este trabalhador, ele utilizava a motocicleta somente para se dirigir à casa dos clientes. E não era obrigatório. Eu falei, a premissa que eu preciso está registrada aqui. Eu abri o agravo interno e disse, olha, não é caso de aplicação da súmula 126. Por quê? Porque na inicial você faz o quadrinho comparativo. Na contestação, na inicial diz isso, uso de motocicleta. Na contestação diz isso. E na peça de recurso ordinário, a reclamada vem e diz, tá aí, ó, o fato em controvérsia. Ela está dizendo, ela está confessando que ele utilizava. Aí a ministra relatora diz, vem outra decisão monocrática. A ministra fez um juiz de retratação e disse assim na decisão, olha, realmente a decisão merece reforma. Passo ao juízo de retratação. É incontroverso nos autos. E ela cita os trechos que eu coloquei no agravo interno. Proveu o recurso, ou seja, ela conheceu do agravo interno, deu provimento ao agravo interno, reexaminou o agravo de instrumento em recurso de revista, conheceu do recurso de revista e deu provimento. Agora a empresa é que se vire para fazer o agravo interno para a turma. Claro. Né? E é nesse sentido que a gente vai estudando. É muito bom. Quando você encontra o nicho que você precisa, o nicho que você se identifica, a matéria que você se identifica dentro do processo do trabalho é muito bom. Tem advogado que vira e fala assim, não, Wendel, eu só sei fazer audiência. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho de uma honestidade muito grande o advogado falar assim, olha, Wendel, eu vou só até aqui, eu não tenho expertise para ir além, então eu preciso de ajuda. Pedir ajuda
pedir ajuda não é desistir. Pedir ajuda é negar, não desistir. É você se negar a não desistir. Pedir ajuda é isso. Não é sinal de fraqueza. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é você se negar a dizer, não, eu não desisto, eu preciso de ajuda. Quer ser audiencista? Seja o melhor audiencista possível. Domine todos os ramos do ônus da prova. Um advogado que conhece ônus da prova, ele já preparou para mim o pré-questionamento que eu preciso. Ele já levantou a bola, ele já cruzou a bola, ele já está ali cruzando a bola, basta eu bater a cabeça para entrar. Os advogados precisam entender isso. Esse conhecimento específico é fabuloso. Se me permite uma anedota aqui, Wendel, você falando aí essa história de a forma íntegra, né, de driblar a súmula 126, porque você não está bem driblando, né, porque você está usando a própria jurisprudência do tribunal. Né? O pessoal brinca, né, aquela expressão, eu estudo muito para continuar tendo sorte, né? Então, aí eu lembrei, você que, como eu, é da cultura nerd, né? De Volta para o Futuro, número 3, né? Tinha um personagem lá, o cara vai para o futuro, compra um almanaque de competições esportivas, ele volta para o passado e ganha todas as apostas, né? Porque ele já sabia o resultado no futuro. E é isso que você faz, né, Wendel? Você dominando a jurisprudência, dominando ali os requisitos e as ressalvas que o tribunal tem para as principais súmulas, a gente poderia até listar aqui depois para o pessoal, né? Ó, domina essas súmulas aqui, que é 80% do caminho para o recurso de revista, o resto é saber fazer a fundamentação direitinho. Mas é isso, você tem o domínio dessas técnicas, você tem o prognóstico do julgamento. Aí eu aceito a pessoa me falar que o recurso de revista é uma loteria. É uma loteria que quem domina conhece o prognóstico, né? Ah, porque eu fiz tudo certinho e deu errado. Pode acontecer? Pode. Mas quando realmente dá errado, é caso que você resolve no agravo interno, você resolve no recurso de embargos, né? Outro dia eu vi um professor aí conhecido na internet, eu não vou falar o nome porque a galera depois acha ruim, né? Mas o aluno questionou assim, o Wendel, professor, eu estava esperando subir aqui na plataforma a aula de embargos para SDI do seu curso, tem uns 6 meses, não subiu ainda. E o professor respondeu para o aluno, não, isso aí é uma aula um pouco complexa que eu ainda estou preparando, porque eu nunca precisei fazer um recurso de embargos para SDI. Eu fiquei olhando e falei, poxa, isso sim é um recurso, é uma loteria no tribunal, porque é impossível. Eu fiquei convocado no TST, né, Wendel, você sabe, eu fiquei quase 4 anos lá convocado, aprendi muita coisa, né? De recurso, sei lá, 90% do que eu ensino, eu aprendi lá, né? Inclusive algumas frases, eu lembro o ministro Ives Gandra usava muito essa frase em entrevistas, em palestras, né? E a primeira vez que eu ouvi aquilo, eu fiquei incomodado. Eu falei, gente, será que isso está certo? Porque o ministro dizia e disse, e ele está certo, né? Que o recurso de revista não é para fazer justiça. O recurso de revista é para dar o tratamento racional, adequado à legislação trabalhista, seja para coibir uma violação, seja para uniformizar a jurisprudência. E essa missão do recurso de revista, a gente tem que entender. E os ministros são muito bem resolvidos, porque o volume de trabalho no tribunal é gigantesco e é impossível não ter um certo erro. Há um processo aqui que o assessor não analisou de forma adequada, o chefe de gabinete às vezes passou batida a conferência. Tanto assim que eu já vi, depois que eu saí do TST,
Eu já vi ementa publicada nesses estudos que a gente faz, né, Wendel? Ementa publicada com parte do texto em vermelho com XXX, ou seja, era o pedacinho para colar ali da adaptação do voto, e a pessoa não fez a adaptação, passou pelo chefe de gabinete, passou pelo relator, passou pelos ministros que participaram do julgamento e as assessorias respectivas, porque não adianta, com o volume de serviço que tem num tribunal superior, é impossível você não ter nenhum tipo de erro. Agora não pode, né, Wendel, aqui, e essa história é verdadeira, num determinado processo que eu preparei a decisão lá no TST, era um recurso extraordinário. Então era uma questão dessas de responsabilidade subsidiária da administração pública envolvendo casos de terceirização. O assessor deve ter olhado ali, isso aqui é o caso lá do Banco do Brasil. Mas ele fez não sei se era Banco do Brasil, era uma empresa pública, enfim. Mas aí pegou e aplicou, fez a decisão monocrática, mantendo o trancamento, até aí tudo bem. Veio o agravo interno, o acórdão foi publicado sem adaptação nenhuma, cheio de... como se vê, a decisão monocrática está amparada no artigo XX da CLT, /Constituição, /CPC, isso e aquilo, né? Depois eu até fui mostrar para o ministro com quem eu trabalhava na época, né? Falou, realmente isso aqui não tem como evitar de acontecer no tribunal. Mas aí, Wendel, o que é pior? Diante de uma decisão dessa, que estava absolutamente errada, o que o advogado teria que fazer? Embargo de declaração aqui. Essa decisão ela está obscura, não tem como entender isso aqui. Tem uma omissão, porque não tem o fundamento delimitado. Possibilita até o desafio do recurso adequado. O que o advogado fez? Era advocacia de massa. O advogado fez o recurso extraordinário direto. Aí qual foi a decisão que eu minutei? Foi o fim do processo, né? Falou, olha, o recurso é inviável porque os temas abordados no recurso extraordinário não foram enfrentados no acórdão atacado. O recurso carece de fundamentação nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nem comentamos que havia um problema no acórdão, né? Então, acaba assim que, mesmo quando tem um erro grave, que o advogado teria uma chance enorme de mostrar serviço, de entregar resultado para o cliente, ainda que no mérito ele não ganhasse, mas pelo menos o cliente vê que o advogado está atento, que o advogado foi até onde deu, ele conseguiu, inclusive, os ministros reconhecer o erro ali de que o processo foi julgado sem uma maior atenção, mas não. É igual aquela história, Wendel, de volta e meia a gente conversa sobre isso, né? O advogado faz o recurso de revista, o recurso é trancado por súmula 422. O advogado não fez a impugnação específica. Tem advogado que pega a inicial quando ele está pelo reclamante e replica lá no recurso de revista. Isso no TRT, porque tem o efeito evolutivo, pode dar certo. Agora, no TST, você tem que impugnar cada fundamento. Aí não dá certo. Súmula 422. Então, veio lá o desembargador, o presidente do tribunal, corretamente trancou por súmula 422. Vem no agravo de instrumento, o advogado reitera o mérito do recurso de revista, sem falar uma linha sequer da súmula 422, que foi o motivo do trancamento. Vai lá no TST, o ministro dá uma decisão monocrática, súmula 422 de novo, porque o agravo de instrumento tinha que impugnar de forma específica os motivos do trancamento. E não satisfeito, o advogado fez o agravo interno reiterando o mérito, sem impugnar de novo a súmula 422. Né? Aí é o tipo de situação, tem aquela brincadeira lá do Tadeu Smith, né? 3 gols, pede música no Fantástico. Esse advogado tomar 3
súmula 422, tem que pedir música no Ratinho, não é no Fantástico. Fora que existem turmas do TST que o não atendimento do princípio da dialeticidade 422 implica em multa. Existem turmas no TST que são claras em dizer: este é um agravo interno. No agravo interno, cabe à parte impugnar a decisão de forma específica. Uma vez que não houve impugnação e tão somente repetição, reiteração dos termos da revista, a parte não cumpriu pressuposto que ela deveria cumprir. O ministro está dizendo: escuta, advogado, você não sabe, mas você tinha a obrigação de saber que aqui você tinha que impugnar a decisão. Multa. Então, leva a multa. Os advogados, eles às vezes tropeçam em pressupostos. Eu pego recursos para analisar e são recursos inviáveis. Ou seja, às vezes o advogado fez a transcrição integral do acordo sem destaques. E tem advogado que teima. Tem advogado que fala: não, mas é o seguinte, essa questão de transcrição, isso é muito subjetiva. Não existe... É muito polêmico essa questão. Eu falei: doutor... Não tem polêmica. Desde 2017, em 2017, a SDI1 proferiu um acórdão em julgamento de embargos e os ministros ensinaram neste acordo como é que se faz transcrição. Os ministros disseram no acórdão, no julgamento de embargos: olha, tem que transcrever o trecho, não pode ser paráfrase. Se transcrever na integralidade, tem que destacar os fundamentos fáticos e jurídicos. Não pode ocultar. Tem advogado que acha que ocultando a parte... Eu tive exemplo aqui de recursos que eu patrocinei, em que o acordo regional ele mencionava identidade de sócios e coordenação na página tal, mas virando a página, o desembargador falava claramente: noto também subordinação, tal. A subordinação, nos seguintes pontos, nos elementos, ainda cita os IDs das páginas, etc., os e-mails que ele verificou que havia o elemento de subordinação. O advogado fez a transcrição no recurso de revista, mas transcreveu tão somente o trecho em que o desembargador falava sobre identidade de sócio e coordenação e disse que não havia grupo econômico. Aí você vem, encontra razões e diz o seguinte: olha, realmente o acordo registrou identidade de sócio e coordenação. Só que o advogado não cumpriu o 896, parágrafo 1º A, porque a transcrição que ele fez é ineficiente. Porque ela não abarca todos os fundamentos do acordo. Então não adianta o advogado pensar que ele vai ganhar na mão grande, porque a transcrição... Ele pode... Má fé. E o mais interessante é que nesse caso, eu tive um outro caso, desculpa, não nesse, mas em outro caso, o advogado fez esse exercício, ele transcreveu somente aquilo que interessava, ele transcreveu somente a questão de coordenação e não transcreveu a subordinação. O ministro veio, em decisão monocrática, conheceu do agravo de instrumento em recurso de revista, deu provimento, entrou no recurso de revista e deu provimento. O que eu fiz? Eu tive que interpor o agravo interno e falar: epa, tem um probleminha aqui. O juiz foi induzido a erro. O acórdão, apesar de ter registrado elementos de coordenação, é o mesmo acórdão que registrou hierarquia. O advogado sonegou a transcrição. Então você tem que ficar, você que lida com essa questão diária de recursos extraordinários, você tem que ficar ligado nos detalhes processuais, nos requisitos de admissibilidade. É nesse sentido que o advogado se destaca. É aí que faz a diferença entre homens e meninos, né? E tem uma sobre diferença entre advogados que conhecem e que não conhecem o assunto.
Wendel, eu tenho visto muitos colegas reclamarem das multas aplicadas em agravo interno, e não só isso. O colega reclama da multa já naquela postura de rendição. Eu tomei uma multa, tentei reverter a situação, ficou pior. Muitas vezes é o reclamante, como é multa processual, não tem gratuidade da justiça, né? Vai tirar do crédito do cliente, do reclamante, e a multa é em cima do valor da causa, né? Não é em cima do crédito, né? Então, você pode ter uma ação aí de 500 mil, você tomou 5%, são 25 mil reais atualizados. Às vezes o crédito ali é de 50 mil, o advogado explicar para o cliente que ele perdeu metade do crédito nessa multa aplicada pela turma lá no agravo interno, é uma situação, uma saia justa mesmo para o advogado. Mas aí o advogado vai e fala assim, e o pior de tudo, que não tem para onde correr, porque o acórdão que aplicou a multa foi um acórdão que negou a transcendência no recurso de revista, e os recursos que negam transcendência não comportam embargos ou qualquer outro tipo de recurso para a SDI, não comporta nem embargos de declaração, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. E eu acho que você, na reta final dessa nossa conversa aqui, podia falar um pouquinho sobre isso, Wendel, essas multas para a SDI, que o que eu disse aqui é uma fake news, viu, pessoal? Pelo amor de Deus, o pessoal não vai cortar aqui e dizer o professor Fabiano disse que não cabe embargos para SDI em caso de multa, né? Então acho que o Wendel podia falar um pouquinho dessa situação que está tendo um índice também muito significativo de êxito, né? De embargos Sim. envolvendo essa matéria. A questão das multas processuais, elas são questões bem subjetivas. A aplicação de multa, ela depende do critério de subjetividade do magistrado. Ocorre que, recentemente, 2023, a SDI ela proferiu um julgado dizendo o seguinte, que a multa processual do 2021, parágrafo 2º, ela não pode ser aplicada como simples consequência do improvimento do agravo interno. Isso. As turmas, só pelo fato do cara recorrer e não ter a sua tese aceita, turmas do TST aplicavam automaticamente multa. Existem 2 turmas no TST que ainda fazem esse caminho, né? Mas para a gente não provocar os amigos e não perder as amizades, a gente não fala as turmas, né? Brincadeiras. Ou seja, a multa ela não pode ser aplicada de forma automática, como consecutário lógico do não provimento do recurso. Multa para a SDI ela tem que ser fundamentada. A SDI chegou à questão, examinando a SDI diz o seguinte, escuta, pode haver multa? Pode, mas a imposição da multa ela não é automática. Ela não é consecutário da tese rejeitada. Por quê? Porque o agravo interno é um meio cabível para a impugnação daquela decisão. Cabe à turma explicar o porquê que está aplicando a multa. Ou seja, é daí que o advogado que compreende a jurisprudência da SDI, ele vai fazer o seguinte, escuta, ele vai mover embargos para a SDI naquele tema. Porque muitas vezes, mestre, o recurso dele está obstado em outros temas. Ou seja, às vezes um tema é 126, às vezes em outro tema é 896, parágrafo 1º A, ou seja, um defeito de transcrição. Ou seja, aqueles temas que não cabem em embargos, eles não serão objeto dos embargos para a SDI. Sim. O único tema que ele vai recorrer, o único tema viável é a aplicação da multa processual. Eu tive casos de advogados que me ligam desesperados. Por quê?
ele não cumpriu o requisito, ele não cumpriu com o princípio da dialeticidade. A turma veio e aplicou multa por ele não ter cumprido com o requisito da dialeticidade. A turma fundamentou. É totalmente diferente da situação dele ter recorrido, ter perdido, mas a turma não fundamentou o porquê da aplicação da multa. Ou seja, a turma está aplicando a multa simplesmente porque a tese dele foi rejeitada. É. Eu aplico multa porque é unânime a rejeição da tese. Não fundamentou por que a multa está sendo aplicada. Mas neste caso, existe uma diferença. A turma está aplicando a multa pelo não atendimento do advogado de um pressuposto recursal. Ou seja, tem que haver similitude. O recurso de embargos, ele requer a similitude dos julgados. Ou seja, tem que cumprir a súmula 23, tem que cumprir a súmula 297.1. Ou seja, faz parte. Mas esse combate à multa processual, ele passa, acima de tudo, pelo conhecimento da jurisprudência da SDI, que é o órgão de pacificação. Isso. A SDI ela admite também o recurso de embargos por desatendimento pela turma da súmula 126. Mas é uma exceção. É exceção da É exceção. exceção da exceção. É quando a turma ela julga determinado processo, ela julga o recurso de revista e a conclusão que ela chega, para chegar àquela conclusão, ela teria reexaminado os fatos e provas, aquilo que é vedado a ela. Exato. Cabe ao advogado demonstrar realmente nos embargos que aquela conclusão ela não poderia chegar, eles não poderiam ter chegado àquela conclusão examinando somente o acordo. Porque aquela premissa que foi utilizada para a decisão, ela não consta do acordo. Sim. O advogado tem que ser claro nesse sentido. Súmula 335, 337, que 337 tem da comprovação. 337 da comprovação e 335 é a que prevê os elementos do recurso de embargos, correto? Me fale assim o número. O número da súmula. 353. Ali estão as exceções. Então é uma via muito estreita. Tem advogados que chegam para mim com recursos trancados por 126, pressuposto de admissibilidade, ausência de transcrição ineficiente. Nada disso impulsiona recurso de embargos. Nada disso. Porque a SDI ela é o órgão de pacificação da jurisprudência. E muitas vezes a multa é realmente confirmada porque se você interpor embargos para a SDI de um recurso que está trancado, por exemplo, por 896, você está insistindo no erro. Olha só, você já teve um recurso de revista que foi denegado seguimento na origem. O juízo primeiro de admissibilidade, lá no regional, disse, olha, seu recurso não pode ser processado porque tem 896 aqui, você não cumpriu os requisitos de 896. O que o advogado faz? Ele interpõe agravo de instrumento em recurso de revista, tentando destrancar um recurso que é inviável o próprio conhecimento. Porque transcrição, o defeito de transcrição, ele inviabiliza o conhecimento do recurso. Ou seja, um instrumento recursal, ele não foi formado a contento. Ele tem o agravo de instrumento negado. Mais uma vez ele recorre. Agravo interno. Renovando as mesmas razões. E muitos não querem ser multados. Então, a demanda no TST é muito grande. Eu conheço assessores no TST que chegam no TST 7, 7h30 e saem do TST 9h30, 10 horas da noite. É muito comum. É muito comum. É uma demanda muito grande de recursos. E conforme eu disse no nosso início da nossa conversa,
rola a jurisprudência do TST, de cada 100 julgados, você vai encontrar 5 que são conhecidos. O resto cai tudo por pressupostos de admissibilidade, porque o advogado não sabia formular um recurso de revista apresentável. Para finalizar, eu digo para os advogados, os pressupostos de admissibilidade, eles funcionam como uma classificação para a Copa do Mundo. Qualquer time pode jogar a Copa do Mundo, desde que passe pelas eliminatórias. Se você passar pelas eliminatórias locais, você entra em campo. Você foi classificado. Ganhar em campo jogando é outra coisa. Mas se você cai nas eliminatórias, significa que você não está nem entre os melhores que disputarão a Copa. Se você cai nos pressupostos de admissibilidade recursais, significa que o seu recurso não estava aparelhado. Você não foi capaz de dar uma resposta para o seu cliente, você não foi capaz de nem provocar o conhecimento do mérito. Tem advogados que não conseguem sequer estruturar um recurso de revista. Não dominam os pressupostos processuais. E na consulta eles ficam me falando de fatos e prova de mérito, fatos e prova de mérito. Eu falo, doutor, o seu problema não é fatos e prova, seu problema não é mérito. Doutor, o senhor não conseguiu nem estruturar, seu recurso está trancado por transcrição ineficiente. Essa barreira aqui, as turmas do TST são unânimes em dizer, é intransponível, acabou. Tem que saber que acabou. E muitos advogados não sabem que acabou. Interpõem embargos. E eu conheço advogados que levam até a segunda multa processual. Foram multados em agravo interno e agora são multados na SDI. E como explicar para um reclamante que ele entrou, que ele moveu uma reclamação e agora ele sai devendo 20, 30 mil reais? Como explicar? Que aquilo vai ser descontado no crédito que ele, por exemplo, tenha oferido lá atrás. Porque isso é multa processual. Tem que pagar. É complicado isso. É complicado. E para a gente fechar aqui a nossa conversa, eu tenho visto muita gente dizendo, um dos assuntos do momento, uma percepção de alguns advogados, que a maré está muito favorável para as empresas. Qualquer problema que der, faz uma reclamação para o Supremo e resolve. A estatística diz que isso é uma mentira. Sim. Porque a maioria expressiva das reclamações que são apresentadas, elas morrem numa decisão monocrática do ministro, indicando que é absolutamente inadmissível, ou porque o advogado não seguiu algum pressuposto específico da reclamação, que é uma ação, né? Alguns advogados não têm noção, que não mais é de um 80%. recurso. Né? Agora, é claro que o que vai para a mídia é a liminar, que o ministro cassou a decisão, e isso e aquilo. Né? E o Wendel está no time dos advogados que eu brinquei contigo, né, um tempo atrás, né? O TST, para quem conhece Brasília, o TST está na L4, né, na beira do Lago Sul, e o Supremo Tribunal Federal está lá na Praça dos Três Poderes. Né? E o Wendel passou ali, tem um cruzamento ali, que é onde vai para a ponte JK em Brasília, né, que divide a área onde está o STJ, o TST e o TSE, da área onde está a Praça dos Três Poderes. Né? E o Wendel atravessou essa passagem que vai para JK e chegou lá na Praça dos Três Poderes, né? Que é um jogo absolutamente diferente, sim, muito técnico e que demonstra duas coisas, né, Wendel? Primeiro, que tem jeito. Sim. O advogado que se capacita, o advogado que vai atrás de conhecimento, ele aprende a parada, ele sabe ali onde cabe, onde não cabe, ele sabe o argumento para usar, e ao contrário do que 99,9% sempre pensou a vida toda,
é possível levar o caso para o Supremo e ter uma vitória lá. Sim. Só que ao contrário também do que eu estou vendo uma maioria barulhenta contar, isso não é para qualquer um. Não. A grande maioria das reclamações constitucionais que são apresentadas ao Supremo Tribunal Federal, mais de 80% são negadas. E são negadas e o ministro não entra sequer no mérito. O advogado não sabe fazer translado de peças, das peças essenciais. Ele não sabe lidar com o robô de admissibilidade do STF. Eles não sabem distribuir, protocolar a reclamação. Ou seja, a grande maioria morre em decisão, sem exame de mérito. Quem se morre em pressuposto de admissibilidade, quem dirá a análise de mérito que envolve aderência, não aderência? Ou seja, quando o ministro cai para dentro, quando ele examina se aquele acórdão foi proferido conforme uma decisão que foi tomada pelo STF. A reclamação constitucional, o único objetivo dela é preservar a autoridade do STF. Ou seja, quando um processo chega no STF, mestre, é porque ele passou por anos e anos pelos tribunais inferiores. Foram anos e anos de discussão de tese jurídica, até que o STF chega, se debruça, julga e estabelece uma tese. O objetivo é pacificar a jurisprudência nacional. E, de repente, vem um tribunal e julga contra aquele entendimento. Cabe a reclamação constitucional. Só que a reclamação constitucional, ela tem os requisitos próprios. Você tem que demonstrar que existe aderência ao tema. Isso passa por estudo. Mas nós vivemos dias terríveis que aqueles que não conhecem o procedimento, aqueles que não têm o domínio processual, que não conhecem os pressupostos de admissibilidade, que não sabem diferenciar nem distingue-se de aderência ou superação do entendimento, por não entender determinado fato, eles atribuem à política, à ideologia política, o seu fracasso. Não, eu perdi porque o STF é isso, o STF é aquilo, mas eu não me debrucei sobre a questão, eu não entendo o julgamento, eu não sei sequer o que é aderência. Eu ganhei uma reclamação constitucional, nós ganhamos, eu e Rodrigo Badiani, graças aos grandes méritos do Rodrigo, que hoje é uma das maiores autoridades de reclamação constitucional do país, é Rodrigo Badiani. Nós ganhamos uma reclamação constitucional na semana passada. Semana passada nós tivemos uma, mas me chamou a atenção uma reclamação que nós ganhamos no mês passado, no início do mês passado. O ministro proferiu decisão monocrática, cassando o acórdão regional e já julgando de plano improcedente a reclamação trabalhista. Uma decisão radical. Decisão radical. Ou seja, eu não só casso, eu julgo a reclamação. Eu não estou mandando o regional proferir nova decisão para se adequar à DPF. Eu estou julgando a reclamação constitucional de plano, a reclamação trabalhista de plano e fulminando. Cabia à parte, mestre, interpor agravo regimental àquela decisão e o agravo seria examinado pela turma do STF. O que é que faz o advogado? O advogado não é 8 dias, não são 15 dias do Código de Processo Civil, é prazo regimental, são 5 dias o agravo. O advogado interpõe o agravo em 15 dias, intempestivo. Você vê que o advogado não domina processo. Ele desconhece a lei processual. Ele desconhece o regimento interno do STF. O agravo é regimental. E perde. Mas a culpa não é dele. A culpa é do ministro, que é isso, que é aquilo, o STF é isso. Isso é só um exemplo. Quando eu vejo reclamações nesse sentido, eu costumo examinar o recurso que o advogado fez. E eu identifico os erros.
eu falo, poxa, foi ele que errou. E não, mas nós vivemos dias terríveis em que é mais fácil. Às vezes é sua que ganhou. Eu já vi isso. A culpa é minha que ganhei. O advogado que foi lá, estudou, fez a reclamação, ele é o culpado pelo direito do trabalho, está sendo deteriorado no Brasil. Eu já tive, Wendel, uma seguidora nossa, acho que você e o Badiani compartilharam, marcando o trabalho notável, e a gente sempre replica, né, em stories, né, alguma vitória, algum post que um aluno nosso tenha feito referência. Acho que isso é normal, isso é uma celebração da nossa comunidade, antes de mais nada. Vitória. É você, eu acho assim, você quando divulga uma vitória sua, é aquela história do Obama, nós podemos, né? Você inspira ali os colegas que muitas vezes estão desacreditados, estão querendo até desistir da advocacia, fala, não, peraí, tem uma luz no fim do túnel, vamos atrás. Aí teve uma seguidora aí, estridente, foi lá no nosso direct reclamar, falou, vocês não podem ensinar os advogados a fazerem reclamação constitucional, porque vocês estão contribuindo para acabar com o direito no Brasil. Eu falei, minha querida, eu tenho a fé que conhecimento é para compartilhar. Se não for para estar aqui de forma íntegra, sem esqueminha, sem esconder o jogo, porque se não for para... Não interessa se é um conteúdo gratuito, se é um curso pago, se não for para explicar direitinho, sem sonegar informação, eu tô fora. Essa não é a nossa praia, né? Agora, você querer reclamar de quem está ensinando um instrumento técnico, que os dois podem usar, né, previsto constitucionalmente. Hoje é uma empresa, amanhã é um trabalhador que utiliza, como a gente sabe que tem dezenas de reclamações que o trabalhador está ganhando no Supremo. Eu utilizo para trabalhadores também. E eu recebi uma reclamação muito deselegante de um advogado e etc., que o Supremo estava inventando. Eu falei, doutor, para começar, não foi o Supremo Tribunal Federal que criou reclamação constitucional. Foi o legislador constitucional. Foi o legislador investido no poder constitucional que escreveu uma Constituição que prevê esse instituto, que dá ao Supremo Tribunal Federal esta autoridade. Portanto, nós estamos utilizando um elemento, um instituto constitucional, que é garantido, é uma garantia. Essa garantia serve tanto para o trabalhador quanto para o empresário. Então, cabe ao advogado se adequar, aprender a lidar. Eu era muito garoto, eu tinha meus 13, 14 anos, eu pensava em fazer direito e eu assistia julgamentos, eu saía de casa, eu ia às vezes para o tribunal estudar, para a biblioteca e etc. E depois, logo nos meus primeiros anos de faculdade, eu trabalhava perto do tribunal, então eu ia às vezes à tarde, eu ficava sentado escutando. E logo depois começaram as transmissões pela TV Justiça, muitos anos atrás, e eu ficava escutando os ministros debaterem. E eu me debruçava, mas falava assim, eu não entendi nada que estão falando. Eu não entendo nada que estão falando, mas eu acho tão bonito. Eu tinha isso na minha cabeça, muito jovem, eu pensava assim, cara, eu não entendo. Né? Para mim era assim, algo do Olimpo, ou seja, era uma criatura mortal olhando lá em cima, olhando para cima. Eu pensava assim, cara, eu não entendo o que eles estão falando, mas eu acho bonito. Cabe a mim estudar e entender. Eu não posso simplesmente condenar a extinção, a destruição, qualquer tipo de coisa, simplesmente porque eu não entendo aquilo. Isso é um erro, isso é totalitarismo. Uma das características do totalitarismo é o seguinte, ou seja, eu não entendo isso, esse objeto, eu não entendo essa ideia, eu não entendo por que é dessa forma, e pelo fato de eu não entender, isso então me ameaça. Então eu tenho que destruir isso. Não, esse não é o pensamento do advogado, porque o advogado tem que ser democrata. O advogado tem que ter outra linha de pensamento. A advocacia é muito mais que isso. A advocacia é fazer, eu não concordo com esta decisão.
Por que eles tomaram essa decisão? Qual é o instrumento processual que eles utilizaram para chegar a essa conclusão? Vamos debater? Vamos debater no campo das ideias? Eu, Badiane, nós estamos abertos a debater com qualquer pessoa que queira debater. Distinguish, ADC, ADI, recursos de natureza extraordinária, recurso de revista. Eu estou aberto a debater com qualquer pessoa, mas dentro de uma técnica respeitosa. Você me traz as suas ideias e nós vamos debater dentro do campo processual. Nós vamos debater de forma técnica. Agora, se você vier para mim falar, o Supremo é isso, é porque a ideologia dele... Não, isso não está previsto em lei, então não vou discutir essa questão. É nesse sentido. E eu tô muito tranquilo com essa questão, Wendy, tenho repetido isso. Acho que a vida política, a vida jurídica do país, ela vive de ciclos. Então, a Constituição de 88 ela era um momento de redemocratização. No campo penal, a gente viu isso mais claramente, né? Foi preciso colocar muitas garantias contra a arbitrariedade do Estado no campo penal, lá dentro da Constituição, no artigo 5º em especial. Sim. A gente vinha de um momento de ditadura, tem gente que nega isso hoje, mas paciência, né? A história não tem jeito, né? Então, os tribunais, o Supremo inclusive, foi preciso que ele afirmasse tanto o direito de defesa que, com o passar do tempo, passou a ideia de que agora pode tudo, é o país da impunidade. O Supremo deu um passo atrás, diante até de um clamor da sociedade, e começou o tal do direito penal do inimigo, de julgar por presunção, e sem entrar em questão política aqui, o ápice chegou lá na ação penal 470, né, o famoso caso do mensalão, e depois a questão de prisão em segunda instância, sem ter um trânsito em julgado. Aí, o próprio tribunal ele percebe que calibrou fora do tom para o outro lado. E ele vem num caminho ali no direito penal de chegar ali num equilíbrio, né, entre aplicar a legislação para dar uma satisfação para a sociedade, para punir, repreender crimes, mas sem também tolher exercício do direito de defesa. E a única surpresa que a gente tem é que demorou muito para que esse movimento acontecesse no direito do trabalho. Como a gente comemora lá que a Constituição de 88 ela enuncia diversos direitos trabalhistas, se isso era uma grande vitória lá em 88, hoje a gente está vendo a ressaca, que é a possibilidade de uma instância externa à Justiça do Trabalho fazer ali alguns ajustes. Há 10 a 15 anos atrás, normalmente esses ajustes eram para coibir pontos da jurisprudência do TST que negavam direito para os trabalhadores, como o caso da gestante em contrato por prazo determinado, e ninguém reclamou do Supremo. Agora que chegou um momento que o Supremo achou que, pelo atual estágio de crise, de questão econômica, o que seja, o Supremo está numa compreensão mais liberal do direito do trabalho, isso é um caminho natural de fazer alguns ajustes, e a gente já está chegando no limite, né, de alguns ministros começarem a fazer uma ponderação crítica para o tribunal. Já exagerou na dose, e logo vai chegar num ponto ali de um equilíbrio, né? Então, é algo assim que eu não faço como alguns colegas, né? Tô de luto, o direito do trabalho morreu, não existe mais isso e aquilo. A gente tem que ter maturidade, né?